Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luana Oliveira. Hoje nós iremos dar sequência aos vídeos que nós estamos fazendo sobre direitos humanos e sustentabilidade. Hoje eu trago para vocês um currículo novo da rede, que é o Currículo da Cidade de Educação Ambiental. Este livro aqui, que as escolas da rede pública começaram a receber, né? E que vai falar aí bastante sobre esses assuntos que nós já estamos tratando. Então, o vídeo de hoje nós iremos dar sequência e, ao mesmo tempo, nós iremos falar sobre este documento que veio para agregar. É mais um currículo a ser estudado, né, principalmente aí nos momentos formativos com os professores. E como esse livro, ele tem muitas páginas, né, ao todo aqui nós temos 158 páginas, nós iremos dividir essa explicação em 2 vídeos, para que não fique cansativo e que possa ser bem explicativo para vocês, tá bom? Bom, primeiro a gente precisa começar contextualizando o que é este documento, né? É um documento novo que foi aí aberto ao público em 2023. Ele vem em forma de orientações pedagógicas sobre a educação ambiental, né? Então nós tínhamos o currículo da cidade, tínhamos o currículo indígena, o currículo antirracista, né? Porém, essa educação ambiental, ela estava muito fragmentada. Então, nós tínhamos sim, né, passagens e citações que falavam sobre essa educação ambiental, mas de forma muito fragmentada, né? Era um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então agora nós temos um documento que fala apenas sobre isso, né? Essas orientações, ela tem a finalidade principal aí de criar discussões, né, sobre essa sustentabilidade de forma partilhada, de forma que todas as escolas possam conversar a mesma língua, né, causando mobilização e potencializando essas experiências educativas que serão aí construídas pensando em uma sociedade mais justa. E aí, a gente já precisa de início começar a pensar o porquê é tão importante a gente ter um documento como esse, que vai tratar sobre essa educação ambiental, né? E aí, não tem como a gente não parar para pensar em tudo que nós estamos vivendo enquanto sociedade, tudo que nós estamos vivendo enquanto indivíduo dentro de um mundo, né? Cada dia mais a gente tem passado aí por questões ambientais gravíssimas. É recorrente essas questões ambientais no nosso Brasil, assim como no resto do mundo. E aqui no Brasil a gente tem uma biodiversidade, biomas, florestas muito diversificadas, né? Da forma como nós estamos caminhando enquanto sociedade, realmente nós estamos caminhando para o fim dessa diversidade toda que nós temos, né? Aí a gente vê claramente o impacto das nossas escolhas no mundo, principalmente quando a gente vê essas catástrofes acontecendo. Inclusive, nós estamos passando por um momento bem complicado aqui no Brasil, onde a gente pode ver o desespero, a angústia e principalmente o impacto dessas questões ambientais para o planeta, né? Então, cada dia que passa, a gente vê mais queimadas, mais desmatamentos, enchentes avassaladoras, como foi o caso do Rio Grande do Sul, queimadas gigantescas e desmatamentos na Amazônia, entre tantos momentos tristes que nós temos vivido enquanto sociedade. É um momento que a gente para pensar e refletir sobre as nossas ações e sobre o que a gente deseja para esse planeta e principalmente o que a gente pode fazer para que a gente não passe por esse tipo de coisa de novo. E aí a gente percebe que cada dia mais a gente tem vivido emergências climáticas. E tudo isso parte dessa exploração desenfreada da natureza, desse consumo, né, ao extremo e que gera aí principalmente muita desigualdade social e esses impactos muito negativos na vida humana. E aí, o que eu achei interessante desse documento é que, se vocês forem olhar o livro, ele se divide por cores, tá vendo? Então, nós temos essas coresinhas indicativas aqui no alto, e cada uma delas vai tratar de um assunto diferente.
né. Então esse documento ele se inicia aí falando sobre a importância dessa educação ambiental dentro dos contextos educacionais, depois ele parte para algumas, problemáticas, né, do que nós estamos vivendo, dando sequência, ele traz algumas reflexões mais teóricas, mas também se aprofunda em metodologias e concepções de trabalho aí nas escolas sobre meio ambiente. Logo em seguida ele vai trazer pra gente a educação ambiental como currículo, articulada ali à agenda global, que é a Agenda 2030, que a gente já tem vídeo aqui no canal e já vem falando sobre. Vai falar sobre essa educação transversal, vai falar sobre alguns contextos históricos e metodológicos. Além disso, tem um percurso ali ambiental articulado com as diretrizes curriculares e também com os outros currículos da cidade. Tem um capítulo também que vai apontar aí as construções, né, dessas escolas sustentáveis e resilientes, e também abrir para discussões sobre elementos que fazem parte dessa educação, como os direitos humanos. Também tem uma passagem que vai fazer um resgate sobre metodologias colaborativas, que vai trazer abordagens integradas a essa educação ambiental, vai falar sobre as ODSs, as matrizes dos saberes, ampliando ainda mais a visão do educador sobre esse assunto. E aí, finalizando então esse documento, ele vai falar ali sobre as contribuições e narrativas dos formadores, né, e das formações sobre educação ambiental, pensando no impacto dentro das unidades, mas fugindo também das unidades e se ampliando para fora e como isso impacta diretamente na sociedade. Vai falar sobre essa prática educativa e como precisa existir uma avaliação, né, desse processo e se isso está ou não acontecendo na prática, se isso fica só na teoria. Vai falar sobre esses indicadores e essas avaliações ambientais. Então é um documento que ele tá bem rico, bem construído. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, porque é muito conteúdo pra gente estar falando aqui. E aí, o que a gente precisa já de início começar a falar? Que esse documento ele foi construído de forma que ele integra os assuntos de alguns documentos importantíssimos da rede, como o currículo da cidade de São Paulo, o currículo dos povos indígenas, o currículo dos povos migrantes, o currículo da educação antirracista, o currículo da cidade, da educação infantil, e também ele vem aí trazendo, né, as diretrizes de aprendizagens e os objetivos sustentáveis, as ODSs, da Agenda 2030. Então, é um documento que ele está bem amparado, né, dentro de várias políticas públicas, né, no que se fala aí, no que se entende de uma educação ambiental e de um conceito de sustentabilidade. Então, vamos começar de início, né? O que é educação ambiental? Então, a educação ambiental é um campo do conhecimento que vai aí fomentar vários assuntos sobre sensibilidades afetivas, éticas, cognitiva, e ela nos permite uma leitura de mundo, né, mais abrangente, buscando possibilidades de atuação sobre o nosso mundo, né, buscando possibilidades diversas de como a gente pode atuar, né, numa sociedade em prol ali de uma educação e uma transformação desse meio onde nós vivemos, tá? E aí ele vai fazer com que a gente reflita também sobre essas questões ambientais, mas também para além das questões ambientais, as questões sociais, culturais, estéticas, entre tantas outras, né, reflexões que é importante que a gente faça. Essa educação ambiental, que contextualiza todos esses conceitos, é chamada ali de uma visão socioambiental holística. Então vamos lá, entendendo essa questão, a gente precisa também entender que esse conceito, né, de educação ambiental, ele vai dialogar diretamente com elementos da nossa própria memória, né? Então ele vai trazer pra gente também um resgate do que pra gente são memórias afetivas, de como a gente entende esse estar no mundo, esse viver nesse mundo, como que a gente vivencia as diferentes experiências a partir desse conceito do que a gente entende, né, do que é ser um indivíduo que pertence a um lugar, né? Então, juntando todos esses elementos, a gente consegue mais ou menos ter uma concepção ali do que é uma educação ambiental. Trouxe aqui para vocês um trecho do currículo que vai dizer o seguinte, tá?
A educação ambiental é definida como um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para uma transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de uma sociedade socialmente justa e ecologicamente equilibrada, que conservem entre si relações e interdependência e diversidade. Esse foi um trecho do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e de Responsabilidade Global de 1992, tá? E eu gosto muito desses currículos, né, que são lançados pela rede, né, justamente porque aqui a gente sempre consegue ver links que nos levam para outras dimensões e que a gente consegue ver outros conteúdos, né, que a gente pode estar utilizando para ampliar ainda mais esses nossos estudos, né? E aí, eu trouxe para vocês uma questão, né, muito importante para que a gente possa entender o porquê que a gente está falando disso hoje, né? Porque às vezes a sensação é que são tantos documentos que trazem tantas concepções que a gente precisa estudar, que às vezes a gente se perde um pouco nesses conteúdos, né? Então, trabalhar essa educação ambiental nas escolas de educação infantil de 0 a 5 é fundamental por diversos motivos, né? E aí, eu trouxe alguns desses motivos aqui para que a gente possa entender que isso não é mais um documento, né? Que a gente precisa sim estar bem atrelado com isso e desenvolver essas questões em sala de aula, né? Então, o primeiro deles é a sensibilização desde cedo, né? As crianças, elas estão aí numa fase de desenvolvimento onde elas estão abertas a novas experiências e aprendizados, né? E ao introduzir esses conceitos de educação ambiental desde cedo, é possível sensibilizá-las para a importância da preservação do meio ambiente e da sustentabilidade. Tem também a questão da formação de valores. Então, a educação ambiental, ela vai contribuir aí para a formação de valores com respeito à natureza, à solidariedade, à responsabilidade e à consciência cidadã. E esses valores são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Além do desenvolvimento de novas habilidades, né? Porque a gente vai trabalhar essas questões ambientais na educação infantil, estimulando o desenvolvimento dessas novas habilidades, como observação, curiosidade, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas. As conexões com o meio ambiente também é uma questão importante, né? Porque as crianças, elas têm o direito de vivenciar e explorar essa natureza. E através dessa educação ambiental, elas têm a oportunidade de estabelecer uma conexão mais afetiva com esse meio ambiente, desenvolvendo esse senso de pertencimento e o cuidado com o nosso planeta. E também eu coloco aqui as práticas sustentáveis, né? Porque ao promover essa educação ambiental nas escolas de educação infantil, a gente começa a introduzir essas práticas sustentáveis no cotidiano das crianças, pensando na redução do consumo dos recursos naturais e a reutilização de materiais ali reciclados, a separação de resíduos e o cuidado com a água e com a energia. Mas, afinal de contas, a pergunta que não quer calar: exatamente ao que nós estamos nos referindo quando a gente trata de educação ambiental nas escolas? A gente está falando sobre ecologia, a gente está falando sobre sustentabilidade, a gente está falando sobre educação de mudança de comportamento, regras e normas do que ambientalmente é correto? E, na verdade, essa abordagem da educação ambiental é mais complexa que isso. Vamos pensar o seguinte: atualmente, a gente não aceita mais uma educação que seja racista ou que venham aí incumbidas de uma percepção de gênero ou que sejam xenofóbicas. E aí, pensando em tudo isso, a gente também não pode tolerar uma educação que seja pautada nesse consumo e na acumulação de recursos naturais, sem refletir criticamente sobre o papel da espécie humana nesse planeta, né? E como o atual quadro que a gente se encontra está deteriorando esse nosso meio ambiente. E aí, dessa maneira, toda a educação, em sua priori, ela deve ser ambiental. Aí eu chamo a atenção para esse pequeno trecho que diz o seguinte: essas ações, elas estão focadas especialmente nessa abordagem que se faz transversal. Afinal de contas, né? O que é essa abordagem transversal? É como se a gente entendesse os assuntos e aquele assunto, ele vai aparecer em todas as áreas da nossa vida. E ali a gente consegue enxergar ele em todas as áreas da nossa vida.
Então, segundo a BNCC, esses temas contemporâneos transversais têm a condição de ter uma ligação entre diferentes componentes curriculares de uma forma integrada. Então, tem um exemplo aí do ladinho que ele fala o seguinte, que esse tema transversal, ele vai aparecer em várias áreas da vida do indivíduo, como, por exemplo, saúde, ética, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Essa transversalidade, ela faz uma conexão entre diferentes situações vivenciadas por esses estudantes e suas realidades, contribuindo e trazendo contexto, né, ao que se aprende. Quando a gente fala sobre essa educação ambiental de forma transversal, a gente precisa tocar nesses assuntos, né, e nesses temas, de forma que ele vai contemplar a ciência e a tecnologia, os valores éticos, que ele vai tocar aí nas relações de participação política, porque sim, escolas são espaços políticos, bem, sobre práticas pedagógicas, né? E aqui embaixo, por exemplo, a gente se depara com uma questão muito importante, porque é possível observar que na história, né, a gente consegue ter uma visão mais clara de que a educação ambiental ela se deu através das diversas mudanças históricas, tanto nacionais como mundiais, que foram definindo esses elementos e concepções, né, passados esses eventos que foram importantes dentro aí da história do mundo, né? Então, por exemplo, eu trouxe para vocês o quadro que tem aqui no documento, né, do currículo, e ele fala sobre os eventos que aconteceram, as datas que aconteceram, e que a partir disso se modificou essa concepção de educação ambiental. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Entre 1950 e 1970, a gente teve as questões de Guerra Fria, industrialização, começou-se a aparecer cientistas e mais cientistas, a gente começou a estudar a questão da ecologia, entre 1970 e 1990 vem as crises sociais e econômicas, vem ditaduras, vem a questão do cidadão trabalhador, a conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável. Então percebam, né, que conforme os períodos vão se passando, vai se ampliando a concepção de educação ambiental, porque a própria história faz com que o ser humano repense nas práticas, né? São as nossas ações que acontecem para que a gente possa parar lá na frente e pensar, essas ações causaram um impacto e a partir desse impacto, como que a gente pode estudar para que não aconteça novamente, né? Entre 1990 e 2000, a gente vem aí com as questões de tecnologia, globalização, democratização, começa a se formar cidadãos mais engajados, se amplia, né, essa questão de desenvolvimento sustentável, sociedades sustentáveis, e a partir dos anos 2000 a gente já começa, então, a ter essa questão da globalização, crises humanitárias, redes sociais, democratização e incertezas. Começa-se a ampliar ainda mais essa questão do cidadão engajado, pensando nessa valorização, interculturalidade, o desenvolvimento sustentável, sociedades sustentáveis e o engajamento comunitário. Então percebam que num pico histórico não se falava sobre esses assuntos, mas começaram a se ter muitos eventos que foram causando a degradação do planeta, que a partir disso, desses eventos históricos, precisou-se começar a pensar em formas de como a gente poderia atuar nessa sociedade. E aí, se a gente está falando aí de políticas públicas, a gente não pode deixar de falar e citar as diretrizes curriculares nacionais da educação ambiental, né, também, de 2012, que em seus artigos cita o seguinte: artigo 4º, a educação ambiental é construída com responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. No artigo 5º, ele diz o seguinte: a educação ambiental não é uma atividade neutra, pois ela envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma articulada e interdependente, as suas dimensões políticas e pedagógicas. E no artigo 6º, ele diz que a educação ambiental deve adotar uma abordagem que considere
a interface entre a natureza, a sociocultural, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão aí despolitizada, né? A crítica ingênua, naturalista, ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino. No artigo 12, ele fala o seguinte, que a partir do que se dispõe a Lei número 9.795 de 1999, com base nas práticas comprometidas com a construção de sociedades mais justas, sustentáveis, fundadas nos valores de liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade, sustentabilidade e educação como direito para todos, que deve existir a interdependência entre o meio natural, socioeconômico e cultural, de forma democrática e participativa, que o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas deve estar presente, que deve ser vinculada ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia da continuidade dos estudos e da qualidade social da educação, que deve existir a articulação na abordagem de uma perspectiva crítica, transformadora dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações. Então, ele nos coloca como responsáveis, assim como nós, a futura geração que está por vir também. E o respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, ética, racial, social, cultural, disseminando os direitos da existência e permanência e o valor da multiculturalidade do país e do desenvolvimento da cidadania. E aí eu trouxe para vocês uma outra questão importante que a gente precisa se fazer. A educação ambiental envolve somente as salas de aula? Então, é somente responsabilidade do educador desenvolver essa educação ambiental? Essa é uma questão que a gente precisa olhar com bastante cuidado, né? Por quê? Porque a gente entende que toda a concepção e metodologia e práticas que vão moldar essa construção consciente dos indivíduos, ela não parte de um único elemento como a forma de disseminar assuntos. Então, o professor não é o único responsável. A gente precisa entender que todas essas práticas educativas que nós estamos falando aqui, essas concepções, elas devem estar integradas ao PPP da unidade, que é o projeto político pedagógico, né? E elas devem integrar essa temática do PPP, reforçando o compromisso e promovendo uma educação voltada para a sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Que a gente precisa pensar que essas práticas precisam estar bem amparadas aí dentro dessa unidade e que todos façam parte desse processo, senão realmente essa educação ela não vinga, né? E aí quando a gente fala de uma escola como um todo que compreende seu papel enquanto articulador dentro de um território, a gente está falando de uma escola que tenha algumas ações importantes, como, por exemplo, a reciclagem, a economia de água e energia, a compostagem, a conscientização ambiental, a redução do uso de plástico no dia a dia e que também envolva as crianças, né? Incluir as crianças em todas essas etapas e processos, desde o planejamento até a implementação das práticas sustentáveis, permite que elas se sintam parte ativa e do cuidado do meio ambiente. E quando a gente toma certas decisões e que a gente coloca isso como nosso currículo, quando a gente coloca isso como nosso norteador de práticas, a gente caminha para uma escola mais sustentável. E aí o currículo, ele também vai citar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que foi aí um compromisso de uma agenda mundial, né? Que foi estabelecida em 2015, que são metas ali, 17 objetivos que nós temos aí enquanto sociedade, né? Enquanto mundo, que nós precisamos cumprir até 2030 para que a gente possa se considerar, né, uma sociedade mais sustentável. A gente tem vídeo aqui no canal, inclusive, que a gente fala um pouco mais, né, detalhadamente sobre cada objetivo, o que é essa agenda, o que se espera dela, né, mas é importante que a gente tenha consciência que, como isso é um compromisso, né, isso uma agenda pública, ela tinha que estar presente nesse currículo novo e está, né, então é muito interessante porque muitas escolas ainda não fizeram estudos sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável, ainda não sabem o que é, entender esses 17 objetivos, caminhar com eles, que a gente possa ter mudanças na nossa sociedade, porque a gente
vai começar a plantar essa consciência ambiental desde cedo. E aí, quando a gente está falando dessa agenda, né, e esses objetivos sustentáveis, a gente está falando também desse pensamento científico, crítico e criativo, dessa resolução de problemas, dessa comunicação, autoconhecimento e autocuidado, autonomia e determinação, abertura à diversidade, responsabilidade e participação, empatia e colaboração e repertório cultural. E dentro de tudo isso, a gente precisa saber algumas coisas, como, por exemplo, saber desenvolver o repertório cultural e senso estético, saber considerar a perspectiva e os sentimentos dos outros, colaborar com os demais e tomar decisões coletivas, saber reconhecer e exercitar os direitos e deveres de um cidadão e tomar decisões éticas e responsáveis para consigo, para com o outro e para com o planeta. Saber abrir-se ao novo, respeitar e valorizar diferenças e acolher a diversidade. Saber acessar e selecionar e organizar o conhecimento com curiosidade, ludicidade, pensamento científico, crítico e criativo. Saber descobrir possibilidades diferentes, brincar, avaliar e gerenciar experiências vividas, ter ideias originais e criar soluções para os problemas e perguntas, sendo sujeitos de sua aprendizagem e de seu desenvolvimento. Saber utilizar as múltiplas linguagens como verbal, verbo visual, corporal, multimodal, brincadeira, artística, matemática, científicas, libras, tecnologia e digital para expressar-se, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentimentos que levem ao entendimento mútuo. Saber conhecer e cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções e suas aspirações e seu bem-estar e ter autocrítica e saber criar, escolher e recriar estratégias, organizar-se, brincar, definir metas e perseverar para alcançar os seus objetivos. E aí eu trouxe uma citação para vocês que diz o seguinte: aprendizagens em grupos, comunidades e sistemas sociais que operam em circunstâncias novas, inesperadas, incertas e imprevisíveis é direcionada a soluções de problemas contextuais e inesperados e caracteriza pela otimização da capacidade de resolução de problemas avaliados com este grupo ou comunidade. E aí, dentro dessa citação, o que a gente precisa entender? Existem alguns pilares importantes, como, por exemplo, a ação, que é fortalecer a comissão representativa da unidade educacional, criar a comissão de educação ambiental, articular ações entre a unidade e a Secretaria Municipal de Educação, a Diretoria Regional de Educação e a sociedade civil como um todo, repertoriar o professor sobre temas ambientais e de interesse, ou seja, colocar o professor para estudar sobre questões ambientais e sociedades sustentáveis, em ações que vão aí corroborar, né, com a Agenda 2030 como fonte inspiradora e refletir sobre a realidade local, né? Qual é o território dessa unidade. Aí, dentro dessas ações também ali, né, que são importantes dentro dessas escolas, vem a reflexão, né? Evitar que essas escolas se dividam em caixinhas. Precisa fomentar, né, conceitos sobre pertencimento e autoconhecimento, reforçando a necessidade de conhecer o território que se atua, estimulando a gestão propositiva, vistas a preservar a memória da escola, considerar as potencialidades dos docentes envolvidos, ter pontos de atenção quanto à falta de continuidade dessas ações e projetos dentro das escolas, valorizar os registros significativos dessas unidades. Temos também que levar em consideração a comunicação, porque é importantíssimo divulgar projetos das unidades, e a negociação, né, que é integrar a família à unidade escolar, valorizar a fala dos estudantes como uma escuta mais empática, gerar incômodo com as questões socioambientais. E aí a gente entrando um pouco mais e se aprofundando um pouco mais nessas discussões, né, desses projetos e essas orientações pedagógicas, a gente precisa parar e refletir qual é o lugar do educador.
Então, o papel do educador é ele conseguir compreender e incorporar, né, e estudar e se aprofundar nessas questões de sustentabilidade, mas também da cultura local. E principalmente conhecer qual é o público que você está atendendo, né? Qual território você está pisando? Onde essa escola está situada, né? Quais são os indivíduos que fazem parte desse espaço? Quais são suas culturas? E a partir disso, desenvolver e começar a desenvolver um trabalho de educação ambiental, né? Esse espaço escolar, ele pode ser composto de lugares educadores, como, por exemplo, as hortas pedagógicas, né? Composteiras, os canteiros, as cisternas, as captações de água de chuva, as placas de energias, né? Os espaços de interação e de criação. E a gente escuta muito alguns educadores que dizem que na minha escola não tem área verde, na minha escola não tem um espaço onde eu posso plantar, não tem grama, né? E a gente consegue compreender que esses espaços e lugares educadores, eles podem vir até de um vaso de planta, né? Então, trabalhar questões ambientais vai muito além, né, do que você ter um lindo jardim, um espaço com grama. Bom, e esses lugares educadores, eles são definidos como tendo as seguintes características, né? São espaços de relações sociais que vão possibilitar a socialização dos saberes, que vão considerar a temporalidade da formação do indivíduo, espaços ali que são fisicamente adaptáveis e adaptados ao seu contexto maior, que é social, cultural, político e econômico. E aí a gente cai em mais uma questão, né? Muitas escolas utilizam pneus e garrafa PET para poder realizar as suas hortas, né? Dentro dessas escolas de educação. Mas eu trago aqui para vocês também um outro lado da moeda. Vocês já consideraram que essas garrafas PET e esses pneus podem trazer riscos, né, dentro dessas questões de horta? Porque a horta, ela tem a finalidade de você fazer o plantio e depois você consumir, né? E aí, a gente precisa se atentar à questão dos materiais que são utilizados para fazer essa horta, né? Hortas que são feitas dentro de garrafas PETs e pneus podem liberar substâncias tóxicas, né? Porque os pneus e garrafas PETs, elas contêm substâncias químicas nocivas, como metais pesados, compostos ali orgânicos que são mais voláteis, que podem ser liberados no solo e contaminar também os alimentos que vocês colocam lá, né? E essas substâncias, elas representam riscos à saúde das crianças, especialmente quando são consumidas. Também a questão da degradação ambiental, porque o descarte inadequado desses pneus e garrafas PETs podem contribuir para a poluição do meio ambiente, pois esses materiais são de difícil decomposição e podem aí permanecer no ambiente por muitos e muitos e muitos anos. Além disso, o uso desses materiais em hortas pode promover aí uma imagem negativa de sustentabilidade, pois não representa práticas ambientalmente responsáveis. Também podem acontecer possíveis acidentes, porque os pneus e garrafas podem representar riscos de acidente para as crianças, especialmente se não forem devidamente fixados ou se estiverem danificados. Portanto, né, é recomendável que as escolas de educação, elas busquem alternativas mais seguras e sustentáveis para a construção dessas hortas, com o uso de materiais reciclados adequados ou feitos, de fato, aí, de tijolo, né, de elementos que podem durar por mais tempo e que não vão degradar o ambiente, né? Como canteiros elevados, vasos ou recipientes específicos para jardinagem. Essas práticas, elas garantem a segurança das crianças, protegem o meio ambiente e promovem uma educação ambiental mais consciente e responsável. Quando a gente começa a falar aí sobre o currículo, a gente precisa entender que essas ações pedagógicas, como eu já havia falado, precisam estar bem aliadas com o PPP da unidade. Mas, para além do PPP da unidade, né, essas ações, elas precisam estar articuladas com o gerenciamento participativo de todos os sujeitos que compõem aquele território, né? Então, esses temas precisam ser levados aos conselhos escolares, essas questões precisam ser levados à comunidade, à vizinhança, aos familiares, e é papel dessa gestão garantir que essa escola de educação ambiental, ela tenha discussões, né, importantes
sobre a educação ambiental de forma crítica. Não é fazer por fazer ou fazer porque a gente precisa cumprir um compromisso. É ter criticidade ao falar sobre essas questões, problematizando esses temas, né? Trazendo isso para a realidade daquela comunidade. Como que essa escola pode atuar dentro desses locais, né? Então, às vezes, a escola está perto de um córrego, né, que está infestado de lixo dentro do córrego. E aí, todas as vezes que chove, inunda, né? Inunda as casas, entope tudo. Então, qual é o trabalho dessa escola com essas crianças, com esses pais, com essa comunidade, com esse conselho, a fim de conscientizar todo mundo para que eles parem de jogar lixo nos córregos e comecem a fazer o descarte desses lixos em lugares adequados. Às vezes as escolas estão próximo a um muro de um terreno baldio, onde todos os moradores jogam geladeira, cama, sofá velho, colchão velho, todos os tipos de entulho, de material, tem costume de jogar ali. O que a gente pode fazer para, naquele espaço baldio que está ali jogado, abandonado, para que crie uma consciência nessas pessoas para que elas parem de jogar esses elementos lá. Entende? Às vezes a escola está próxima a uma praça que está totalmente abandonada, tem mato crescendo, já não, os moradores já não conseguem mais andar naquela praça de tanto mato que cresceu. Às vezes ali dentro tem focos de dengue porque tem água parada. Então é papel dessa escola também entrar em contato com os órgãos específicos, né, da prefeitura, para que eles venham fazer a limpeza da praça. Entendem? Como que a escola ela tem potência e ela gera debates e discussões críticas sobre esses assuntos? Requer reorganização do trabalho pedagógico voltado a repensar o currículo, a gestão, as edificações e as relações estabelecidas com a comunidade escolar. É um processo lento, gradual e feito com várias mãos, com paciência, com estudo, com diálogo e vontade política, na medida do compromisso com o enfrentamento das desigualdades sociais e com uma escala inclusiva, justa e solidária. Entramos aí no eixo 5, né, no capítulo 5, que vai falar sobre educação ambiental, direitos humanos e interculturalidade. Como esse vídeo já está bem extenso, né, a gente já falou sobre vários conceitos desse novo currículo, parte 1 finaliza por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha, de alguma forma, contribuído para a prática de vocês. Até o próximo vídeo.